Grupo Vilela, o primeiro parque de serviços do Brasil em auditoria e consultoria. Band Cidade, oferecimento Funerária Ângelos. Faça um plano funeral com cremação a partir de R$ 45 mensais. Show de prêmios, 15 anos Agafarma. Servidores do INSS paralisam as atividades por 24 horas em protesto por melhores salários. Em Porto Alegre, pelo menos 3.000 segurados voltaram para casa sem atendimento. E você vai ver também no Band Cidade de hoje, direto aqui da Expo Inter. Ministro da Agricultura anuncia o plano de regionalização do Ministério. Criadores de aves querem que o governo regule o preço do milho, principal alimento das aves. Mais de 77 quilos de leite em 24 horas é a produção da vencedora do concurso leiteiro. Com desfalques, dupla Grenal se prepara para a rodada do Brasileirão do meio da semana. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade, ao vivo da Casa da Band na Expo Inter. Em 30 segundos, o dia na tela da Band. Show de prêmios Agafarma. A rede Agafarma de farmácias está comemorando 15 anos e quem ganha presentes é você. São 30 mil prêmios. Um carro modelo 2013, 2 motos, TVs LCDs, notebooks, tablets e muito mais. A cada R$30 em compras de perfumaria e higiene nas lojas Agafarma, você ganha uma raspadinha com chances de ganhar brindes instantâneos e concorre a diversos prêmios. E você ainda pode aumentar as suas chances pagando com o cartão Agafarma e comprando a marca própria da rede. Aproveite, são muitas chances para você levar um presente da Agafarma para casa. O ministro da Agricultura anunciou hoje aqui na Expo Inter o projeto de regionalização do governo federal que vai começar no Rio Grande do Sul. Mendes Ribeiro Filho visitou a Casa da Band aqui na Expo Inter e concedeu entrevista aos veículos do grupo. O governo federal pretende analisar cada região do país, uma forma de direcionar projetos para que os estados possam produzir mais e melhor. É um projeto onde nós estamos examinando região por região as características regionais e aquilo que a União precisa fazer, em particular para que o estado possa produzir mais, possa ganhar mais renda. O ministro também falou sobre a exportação de carne suína. Pela primeira vez, o Japão vai comprar o produto de Santa Catarina e isso deve influenciar o mercado em todo o Brasil. Nós temos que nos orgulhar do nosso produto. Nós produzimos com qualidade. Lizemara Prates, a abertura do mercado japonês para a carne suína de Santa Catarina pode ajudar os produtores gaúchos? Boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Sérgio. Com certeza, indiretamente, esta medida vai beneficiar os criadores e as indústrias aqui do Rio Grande do Sul, porque Santa Catarina vai mandar parte da produção para o Japão e nós podemos ocupar internamente, dentro do Brasil e até mesmo com os vizinhos argentinos, o mercado que hoje é dos catarinenses. Então, nós vamos ser beneficiados. E hoje o ministro da Agricultura, que retornou à Expo Inter, depois de ter estado em Brasília no dia de ontem, anunciou o plano de regionalização do Ministério. Serão 5 regiões no país e o projeto piloto começa aqui pelo Rio Grande do Sul, priorizando as relações comerciais com o Mercosul e também a sanidade animal e vegetal, para que nós possamos conquistar novos mercados. A exemplo deste que Santa Catarina abre no Japão. Pode ser o caminho também para nós exportarmos carne in natura para os Estados Unidos, que se balizam muito pelo mercado japonês, que é mais exigente. Mas também o ministro Mendes Ribeiro, que esteve com a ministra da Agricultura da Alemanha em Brasília no dia de ontem, disse que a Alemanha está liderando um movimento para que a União Europeia flexibilize mais as regras para importação de produtos, inclusive do Brasil. E ressaltou que a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio pode acabar facilitando a decisão dos russos sobre o embargo às carnes do Rio Grande do Sul, do Paraná e do Mato Grosso. É o que se espera para os próximos dias. Volto com vocês. Obrigada, Lizemara. Os avicultores reclamam dos altos custos de produção. Segundo eles, o aumento no preço do milho, principal alimento das aves, está prejudicando a atividade. Os produtores querem que o governo regule o preço do grão através dos leilões da Conab.
5.750 trabalhadores de frigoríficos e propriedades rurais do setor perderam o emprego nos últimos 3 meses em todo o país. Os dados foram apresentados nesta terça-feira pela União Brasileira de Avicultura. Os produtores aproveitaram a maior feira do agronegócio da América Latina, a Expo Inter, para cobrar do Ministério da Agricultura medidas para combater a crise do setor. Caso contrário, novas demissões podem acontecer. A principal reclamação é o alto preço do milho, a ração usada para alimentar as aves. A estiagem prejudicou a safra e valorizou o valor do grão. Essas duas medidas, prêmio de escoamento à produção, mais volume de recursos para crédito, tanto custeio e investimento, ajudariam a amenizar essa crise que é violenta. Para o acesso imediato ao crédito, os avicultores querem a criação de um fundo, a renegociação de dívidas antigas e a prorrogação dos empréstimos de investimentos. Eles também pedem a antecipação da desoneração da folha de pagamento das empresas do setor. No início deste mês, os produtores anunciaram um aumento de 10% no preço do frango, mas a medida não surtiu efeito. Além do apelo feito ao governo federal, os produtores de frango pedem que os consumidores fiquem atentos. Algumas redes de varejo de todo o Brasil estão aproveitando a crise no setor para cobrar preços abusivos pela carne. Antes mesmo que a gente fizesse o repasse de custos, de aumento de custos, eles já aumentaram o preço ao consumidor com base em notícias infundadas. Então a gente quer que isso seja coibido pelo governo. E agora vamos falar do tempo. A terça-feira teve instabilidade, chuva, principalmente no leste do estado. E o Cláudio Andrade nos diz agora se essa instabilidade continua. Qual é a previsão para amanhã, Cláudio? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Pois é, depois de um início de semana com muita instabilidade, principalmente na região leste do estado, como você falou, a chuva deve começar a se afastar da região sul nesta quarta-feira. E as temperaturas também devem subir um pouquinho. E é exatamente isso que a gente confere agora nos mapas. Nesta quarta-feira, a umidade que vem do mar ainda mantém o tempo mais nublado e com chuvas fracas na faixa leste do estado. Já no interior, segue uma condição de tempo seco e o sol predomina. O dia ainda amanhece gelado e as mínimas ficam próximas dos 6 graus em Alegrete e dos 5 graus em Vacaria. Durante a tarde, as máximas ficam um pouco mais elevadas em relação a hoje, chegando a 16 graus em Rio Grande e aos 21 graus em Santa Rosa. E na quinta-feira, o ar seco volta a predominar no estado e as temperaturas ficam mais elevadas. Somente na faixa leste, a quantidade de nuvens vai ser um pouco maior. O Hospital de Montenegro afastou os médicos indiciados pela morte de um adolescente que teve gripe A. Para a polícia, houve negligência por parte dos profissionais. Paulo Giovanni morreu dia 17 de julho, após dias de espera por um diagnóstico correto. A família levou o filho ao hospital 4 vezes seguidas. Essa guria não tinha nada, só uma gripinha qualquer. O adolescente de 15 anos passou por esta porta 1, 2, 3 vezes e foi mandado de volta para casa com o diagnóstico de que estava com uma simples dor de garganta. Na 4ª vez, quando ele chegou aqui já muito doente, a equipe médica suspeitou que ele estava com gripe A, mas aí já era tarde demais. Ele morreu 4 horas depois de fazer o exame. Para a polícia, houve negligência no diagnóstico do paciente. Os 2 médicos que trataram o menino foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em nenhum momento, apesar de toda a insistência da família, até de algumas enfermeiras ali que referiam, não foi diagnosticado e também não foi aplicado o Tamiflu. O hospital garante que tinha no estoque o Tamiflu, remédio usado para o tratamento da gripe A. Após o indiciamento, a direção decidiu afastar os médicos contratados através de uma empresa terceirizada. A atitude que nós tomamos foi solicitar à empresa o afastamento deles, para inclusive não causar um próprio constrangimento ao profissional. Agora a gente precisa que os fatos se desenrolem e vamos ver o que vai acontecer com a própria posição do CREMERS e com a própria posição do Ministério Público. Servidores do INSS cruzaram os braços hoje em protesto por reajuste salarial. Houve paralisação dos serviços em Porto Alegre e no interior do estado. Muitos segurados voltaram para casa sem conseguir atendimento.
3 das 6 agências do INSS em Porto Alegre não abriram as portas hoje. Os segurados que não sabiam da paralisação de 24 horas dos servidores foram orientados a voltar amanhã. Eu acho que isso aí não está direito, isso aí, né? Tinham pelo menos que avisar. E é incômodo, no mínimo, né? É incômodo. Todo servidor público está fazendo greve, né? Acho que tem que ter um limite para isso. A paralisação dos servidores causou transtornos às pessoas que procuraram os postos da Previdência Social, principalmente para encaminhar aposentadorias e pensões. Pelo menos 3.000 atendimentos deixaram de ser realizados hoje só em Porto Alegre. O setor de perícias foi menos afetado porque os peritos pertencem a outro sindicato e não participaram do protesto. Os servidores do INSS pedem reajuste de 22%, realização de concurso da Previdência Social, principalmente para encaminhar aposentadorias e pensões. Pelo menos 3.000 atendimentos deixaram de ser realizados hoje só em Porto Alegre. O setor de perícias foi menos afetado porque os peritos pertencem a outro sindicato e não participaram do protesto. Os servidores do INSS pedem reajuste de 22%, realização de concurso e contratação de pelo menos 2.500 funcionários no Rio Grande do Sul. Nós temos um grupo de trabalho com o governo, com o Ministério da Previdência, que houve uma série de acordos. Esse ano, quando fomos apresentar planejamento da Casa Civil, foram praticamente rasgados e nós voltamos a estaca zero. Essa paralisação é um alerta. Ou se retoma de onde nós tínhamos terminado os acordos do grupo de trabalho, ou num futuro a médio prazo não está descartada uma paralisação por tempo determinado, não. E o João Garcia está aqui na Expo Inter, mas está preocupado com quem ficou sem atendimento lá no INSS hoje, não é, João? Boa noite. Pois é, Lúcia, Sérgio, não posso nem dizer que é um absurdo, nem que é uma vergonha o que está acontecendo, é desumano. As pessoas tendo marcado uma perícia há muitos meses, talvez até há mais tempo, para receber a ordem dessa perícia, eles precisavam que o posto do serviço estivesse funcionando. Então é desumano porque essas pessoas ainda vão ter que esperar mais tempo, talvez remarquem para uma outra data um pouco distante também. Então, a greve só se justifica quando ela beneficia o trabalhador, mas não prejudica as pessoas que precisam desse atendimento e dessa solidariedade. Porque, na verdade, o que os trabalhadores estão fazendo é perdendo esta noção de humanidade e de solidariedade. Como as pessoas poderiam deixar um grupo 40% só do atendimento. Enfim, desumano. Obrigado, Garcia. E a seguir, o Instituto Rio Grandense do Arroz anuncia 9 milhões de reais para a construção de um novo centro tecnológico. E veja também quem são os substitutos dos desfalques da dupla Grenal para a rodada do Brasileirão.